Aula de hoje, meus alunos do segundo ano, chamado ângulos. O que é ângulo? Vamos lá. A ideia de ângulo. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas são de seus lados. E o ponto de origem das duas semirretas é o vértice. Como você pode ver, ó, tudo que está ao nosso meio, uma construção, uma obra, uma pirâmide, um monumento, envolve ângulo. Aqui, por exemplo, tem um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho, por exemplo, um ângulo agudo. Ângulo é exatamente esse encontro entre duas semirretas. Por exemplo, R, aqui é um ângulo, tá bom? Aqui. Aqui é um ângulo, ó. O ângulo PRM ou M, a ordem não importa. Você pega PRM ou MRP, é chamado de ângulo R. Tudo bem? Tipos de ângulo. Eu sou Enoque para vocês, aula de ângulos. Ângulo raso. É esse aqui, ó, vale 180 graus, ou esse aqui é chamado também de ângulo raso. Ângulo reto é um ângulo que vale 90 graus. Ângulo agudo é exatamente esse aqui, ó, menor que 90. Ângulo obtuso é maior que 90 e menor do que 180. São os tipos de ângulos. E ainda tem esse ângulo chamado de nulo, que não tem nada nele aqui. Tudo bem? Posições relativas de duas retas no plano. De acordo com o livro de vocês, vocês vão acompanhar aí. Eu sou Enoque, galera. As posições. Eu posso ter as seguintes condições. A e B são retas paralelas, são retas que não se tocam. RS são retas concorrentes, que elas se cruzam, concorrente perpendicular. Já essas outras são concorrentes oblíquas, que formam um ângulo que não é de 90 graus. Medida de um ângulo. Como é que eu posso medir um ângulo? Como é medido? Um ângulo de uma volta. Aqui eu tenho um oitavo, que eu dividi a circunferência em 8 partes. Aqui eu tenho um quarto, dividi em 4 partes. Aqui eu tenho 3 oitavos, dividi em 8 partes, selecionei 3. Metade, que seria 4 oitavos. E aqui 3 quartos, ok? Ao dividirmos a circunferência em 360 partes iguais, aqui ó, dizemos que a medida de abertura desse ângulo é de grau. Indica essa medida assim, ó, grau. Esse símbolozinho aqui, gente boa, grau. Tudo bem? Vamos nessa. Aqui, ó, medida é isso aqui. Um grau, que é a mesma coisa de um grau, o equipamento que serve para medir. Submúltiplos. Minutos e segundos. Não é o tempo. Se eu quero dividir um grau, metade de um grau é meio grau, que vale 30 minutos. Assim, ó. Um minuto corresponde a 1/60 do grau, que representamos assim, ó. Vamos nessa. Um segundo corresponde a 1/60 do minuto, que corresponde assim, ó, com os dois negocinhos em cima aqui. Boa? Portanto, um grau vale 60 minutos e um minuto vale 60 segundos. Eu sou Enoque. Por exemplo, 0,5 graus vale 30 minutos, 50,5 graus vale 50 graus e 30 minutos, como vocês podem ver aqui. Tudo bem? Porque meio grau vale 30 minutos. 72 graus é a mesma coisa de 62 segundos. É a mesma coisa de 60 segundos mais 12. Fazendo a continha, simplificando aqui, é a mesma coisa de 1 minuto
Operações com ângulos. Como é que eu posso fazer minhas operações com ângulos? Adição, subtração, multiplicação e divisão que envolve ângulos. Como é feito isso? Para somar ou subtrair dois ou mais ângulos, eu coloco minuto debaixo de minuto, segundo debaixo de segundo, grau debaixo de grau. Dessa maneira aqui, como vocês podem ver. Aí você soma normal, segundo com segundo, 35 com 21, 56, 11 com mais 40, 51 e 28 mais 10, 38, de boa. No caso aqui, quando ultrapassa, o que é que acontece? 5 mais 57 vai dar 62, mas a gente não pode deixar o 62 aqui, gente boa. Aí vem bem aqui 11 mais 55, 66, também não pode. E depois eu pego aqui, que vai dar exatamente 3 mais 5, 8. Tudo bem? Agora, eu tenho que fazer uma transformação, porque eu não posso representar assim 62 segundos, 66 minutos. Veja só. A cada 60 segundos vale 1 minuto e a cada 60 minutos vale 1 grau. Então, posso fazer o seguinte. Então, trocando aqui, ó, subtrai aqui 60, desse aumenta 1 aqui, não é verdade? Então, teremos aqui exatamente 60 passou para cá, 60 daqui passou para cá, 9 graus, 7 minutos e 2 segundos. Subtração de medidas de ângulos. Como é que eu subtraio? Para subtrair, o mesmo esquema. Segundo debaixo de segundo, grau debaixo de grau e minuto debaixo de minuto. Próximo passo. 59 menos 30, 29. 54 menos 2, 52. 12 menos 7, 5. Eu sou Enoque. Se eu quiser 90 graus menos 2 graus e 10 minutos. Aí já muda um pouquinho, não é verdade? Eu tenho que tomar emprestado. No lugar de 90 graus, a mesma coisa, 90 graus e 0 minutos, eu passo para lá, fica 89. Então, aqui agora vai ficar 90, veja só. Aqui, ó, fica 90. Da seguinte maneira. Minto, 60, aqui fica 60, não é 90, é 60, tá bom? Porque um minuto vale 60 segundos e 1 grau vale 60 minutos. Ficou 60 menos 10, temos aí, ó, 50, 89 menos 2, 87. Tudo bem? Adição e subtração envolvendo ângulos. Eu sou Enoque. Em frente. Multiplicação de ângulos. Para multiplicar ângulos, qual é o procedimento? Multiplica normal, ó, 2 vezes 20, 40, 2 vezes, aqui, ó, 2 vezes 20, 40, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, já era. Já essa outra, quando ultrapassa, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar 2 vezes 32, teremos 64, 2 vezes 30, 60, e aí ultrapassou da quantidade que pode representar, que é só 60. Então, próximo passo. Eu vou subtrair 60 daqui, veio para cá, não é verdade? Mesmo esquema que eu fiz lá no outro. Então, ao final, eu terei aqui, ó, 5 graus, 1 minuto e 4 segundos. De boa? Divisão de medida de ângulo por um número natural diferente de zero. Lógico, eu nunca vou poder dividir para zero. Exemplo. 12 graus, 54 minutos e 50 segundos dividido para 2. É de boa, né? Então, vai ficar 12 para 2, 6, 54 para 2, 27, 50 para 2, 25. Mas se eu tiver 34 graus, 3 minutos e 15 segundos para dividir para 3. Olha só. Como 34 não dá para dividir, eu vou pegar 34, 3 e 15 e vou fazer o seguinte. Eu vou transformar, pegar logo 1 daqui e jogo para cá. Olha só, aqui era 3. Quando eu transformei 1 grau para minuto, ficou mais 60. Então, fica 63. Entende aí? Agora faz a divisão de boa, sem problema, para ser feliz. 33 dividido para 3, 11. 63 para 3, 21. 3 para 5, 15 para 3, 5. De boa? É exatamente isso que vai acontecer. Estou falando de ângulos. Os alunos do segundo ano, seu amado, em Pilar, eu sou. Agora vamos para ângulos congruentes. O que significa congruência? Congruência quer dizer que tem a mesma medida.
Dizemos que dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, quando eu acabei de falar. Por exemplo, esses dois ângulos aqui, gente boa, são congruentes, porque cada um vale 20 graus. Então, dizemos que a representação é essa daqui, ó, congruentes. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Olha o conceito. Dizemos que eles são adjacentes, pois tem um lado comum. Em relação a esse lado aqui, ó, ele é comum para dois ângulos. E as regiões determinadas por eles têm mais pontos em comum. Então, esse ponto aqui é em comum e essa reta serve para os dois. Ângulos complementares e suplementares. Você deve ter visto isso, né? O que são ângulos complementares? Complementares são ângulos que somados resulta 90 graus. Esse mais esse são complemento, um complementa o outro. Quando a soma das medidas de dois ângulos é 90, dizemos que eles são complementares. Já esses outros ângulos, que a soma dá 180, eu chamo eles de suplementares. Ok? O que são ângulos suplementares? Quando a soma é igual a 180, dizemos que eles são ângulos suplementares. Gente boa, gente boa. Eu sou Enoque. Vamos para frente. Ângulos adjacentes e suplementares. Ângulos adjacentes e suplementares têm um lado comum e os outros dois lados são semirretas opostas, ou seja, formam uma reta. É o caso disso aqui. Eles são suplementares porque a soma desse com esse resulta 90 graus, ok? Então, eles são suplementares adjacentes. Por que adjacente? Porque tem esse lado comum. Adjacentes pela posição de uma relação ou outra. Suplemento porque a soma é 180, que eu acabei de falar. Vamos nessa. Ângulos opostos pelo vértice, é o OPV. Observe essa avenida aí, que vai acontecer. Esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, aqui já existe uma relação importante. Ângulos opostos pelo vértice têm sempre a mesma medida. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Automaticamente, esse ângulo mais esse vale 180, esse mais esse 180, porque formam ângulos suplementares. Eu sou Enoque. Como eu coloquei aí, ó, B é igual a D, A é igual a C, porque eles são opostos pelo vértice, têm a mesma medida. Conclusão. Duas retas com o mesmo ponto comum formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ok? Se liga aí nesses conceitos. Bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? Chamamos de bissetriz uma reta que divide um ângulo ao meio. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice que determina com os lados do ângulo dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Por exemplo, se essa reta aqui representa a bissetriz, eu estou dizendo que este ângulo tem a mesma medida desse outro. Aqui, ó. Então, M é a bissetriz. Por último, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os exercícios vão ter exatamente esta pegada para vocês. Então, o que é que vai acontecer aí? Ó? Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. As medidas de A, B, C e D, são mantidas correspondentes aos de baixo. Isso se as retas forem paralelas. Tá bom? A gente para por aqui. Um grande abraço. Eu sou Enoque. Aguarde a próxima aula aí para vocês. Tudo de bom. Deus abençoe. Estamos aqui. Eu sou Enoque.